Boa noite a todos, a nossa mais uma live. Já convidando o nosso convidado especial para hoje. Oi. O propósito, a proposta dos pontes culturais é justamente construir pontes de entendimento entre as culturas diferentes, através do diálogo e através do conhecimento, que eu acredito muito. E hoje temos um convidado muito especial, é Guilherme Bandeira, é o cartunista, ilustrador, publicitário, carioca, que vive em São Paulo, no estado de São Paulo. E hoje gostaria de conversar com o Guilherme sobre a trajetória dele, do Rio a São Paulo. Quais foram as diferenças culturais que ele notou? Qual foi a trajetória artística dele? E muito mais ainda. Então, boa noite, Guilherme. Muito obrigada por aceitar esse convite. É um prazer te ter aqui nessa live. Tudo bem? Boa noite, prazer é meu. Acho que é um assunto muito interessante, assim, fora da né, meu dia a dia. Eu acho interessante falar sobre isso. Um prazer aceitar o convite aqui. Valeu. Não, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, assim, mesmo não vendo você, assim, sabem o seu trabalho. Você também é autor do livro Razão, Emoção e também Objetos Inanimados. Então, tenho certeza que todo mundo aqui que vai aparecer, com certeza viu em algum momento o seu trabalho. Eu tenho certeza disso. E, mais uma vez, obrigada por aceitar esse convite. E, Guilherme, a primeira pergunta que não quer calar, assim, como foi a sua trajetória? O que aconteceu? Por que você decidiu, assim, mudar a sua cidade do Rio para São Paulo? É, na verdade, assim, o, o meu tipo de trabalho, ele é muito nicho, né? Então, São Paulo, por ter uma coisa forte nisso, de quadrinhos e tudo mais, é o lugar que todo mundo vem para trabalhar. Mas como não foi somente por isso, por trabalho. Na época eu me casei e tal, vim para cá, e mas aí casou também as duas coisas, né? De trabalho e, na época, no relacionamento anterior que eu tive, eu vim morar aqui. Então, foi uma coisa meio que por acaso, né? Porque ela morava aqui e tal, mas também já com uma intenção que eu sempre tive de São Paulo, de trabalhar aqui com quadrinhos, porque aqui era o lugar forte, né, na época, tinha as revistas, não que o Rio não tivesse, mas aqui tinha muita coisa acontecendo no cenário de quadrinhos. Então, eu sempre quis trabalhar aqui, mas nunca tive a oportunidade. Aí acabou que eu casei as duas coisas numa coisa só, né? Mas Que interessante. foi meio por acaso, a verdade é essa. E a curiosidade, porque, assim, eu entendo muito que eu não sou artista, então você pode até me ajudar a entender esse processo criativo, né? Mas eu entendo também, eu imagino que o ambiente impacta a forma como você trabalha de alguma forma, também o seu processo criativo. Você notou alguma mudança, por exemplo, na forma como você trabalha ou cria os seus personagens, as suas artes, mudando do Rio para São Paulo? Porque o ambiente, imagino que é diferente, ou não. O ambiente profissional é muito diferente e também o geográfico, né? Porque no Rio eu fazia a maior parte das minhas coisas na praia, assim, e tal, e aqui, como não tem, acaba que eu fico meio que, como é que eu posso dizer? Eu tive que mudar um pouco algumas coisas, né? Um exemplo são meus personagens, a maioria foram criados na praia, desenhando ali e tal. Hoje em dia, não, já trabalho mais uma coisa assim, no estúdio e tal, mas o que muda nisso é a questão de as ideias também se adaptam, né? Então acaba que você amadurece também profissionalmente, pessoalmente falando, e as coisas vão mudando. A gente sabe que nada é para sempre, então tem que se adaptar. No É caso verdade. de sair do meu ambiente que eu sempre convivi, né, que era a praia e as coisas assim, que me influenciava diretamente no meu trabalho.
Só que as coisas mudam, né? Então, acaba que você se adapta àquilo que você vive hoje. Então, os meus traços, minhas histórias, elas se baseiam hoje no ambiente que eu vivo. Então, acaba que influencia sim. Mas eu tento buscar lá atrás também as minhas raízes, né? Então, acaba que a base fica um conceito que eu já tenho das meus valores ali criados naquele ambiente, as experiências e tal, eu acabo trazendo também, né? Porque elas nunca saem da gente. Mas É verdade. a adaptação acontece claro, influencia bastante, assim. Entendi. Mas que é interessante, eu até imaginei que, de alguma forma, com certeza, de alguma forma, a cidade, ambiente influencia também, né, nisso. Então, fiquei um pouco curiosa, porque, naturalmente, eh, Rio é muito diferente de São Paulo, né? Aqui uma cidade muito mais, assim, tudo é muito mais rápido. Até, inclusive, assim, para te perguntar sobre isso, como foi essa mudança? Como você sofreu um choque cultural, porque aqui no Brasil temos muitos Brasis, e Rio e São Paulo têm cultura totalmente distinta. Então, como foi a sua primeira impressão de viver em São Paulo? Você teve algumas dificuldades? Olha, desde criança, né, existia uma rivalidade entre São Paulo e Rio e tal, e eu cresci com isso. Mas eu nunca tive nenhuma rivalidade com São Paulo no sentido, assim, de atritos e tal. Eu sempre convivi muito bem com os amigos que eram daqui e tudo mais. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido. Então, pensei assim, pô, aquilo era tudo uma coisa da cabeça e tipo uma lenda, assim. É lógico que existe, né? Eu acho que existe não só São Paulo, Rio, todas as cidades têm suas preferências, times de futebol, enfim. Uhum. Mas eu cheguei aqui, eu me vi muito acolhido e também no sentido de me ver nesse lugar, era como se eu tivesse nascido aqui, assim. Não tive Então, muita você... diferença. Não sofreu? Não, não sofri porque eu acho que, por ser artista, sei lá, eu acho que a cidade de São Paulo pulsa muito isso, né? De essa coisa artística, cultural. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, eu acabei me adaptando muito mais, assim, profissionalmente aqui do que no Rio. Não que o Rio não tenha o lado cultural e tudo mais, mas aqui ele é mais pulsante, vamos dizer assim, Hum, sabe? No Rio de entendi. Janeiro, no Rio de Janeiro a coisa acontece muito, como é que se diz? Em alguns pontos, sabe? Aqui não, aqui eu sinto isso de uma forma mais pulsante, no dia a dia, sabe? Então, arte. Arte, com Isso. certeza a arte ajuda muito nessa adaptação. É, e Mas, por também exemplo, a comida é muito diferente ou a não? comida eu percebi algumas mudanças, sim. Por exemplo, feijão preto, que eu adoro, aqui é só na feijoada, por Aham, exemplo. entendi. Feijão vermelho também, enfim, essas coisas mais assim do dia a dia, como por exemplo, algumas comidinhas rápidas e tal, que tem no Rio e aqui não tem, mas nada também que seja tão diferente assim que atrapalhe a vivência aqui, né? Entendi. Então, comida, sim, algumas pequenas diferenças, mas, por exemplo, nas expressões, eu sou estrangeira, assim, então eu até ainda, mesmo morando 9 anos quase no Brasil, ainda não consigo, assim, conhecer todas as gírias, todas as expressões diferentes, mas imagino que também isso tem muito diferente, ou você também não teve muita dificuldade com as Ah, nesse, expressões mais típicas? nesse sentido, muito, assim, Muitas. é completamente diferente. Mas como eu digo, eu sei que quando você vai para um lugar diferente, você tem que se Uhum, adaptar, né? com E o que eu certeza. faço é exatamente isso que você propõe, assim, é procurar saber, estudar exatamente para onde eu vou, porque São Paulo não foi o único lugar que eu morei, assim. Já percorri vários lugares. Então,
geralmente eu pesquiso muito para entender, né, como vou me comportar ali de alguma maneira, seja na gíria, comida, tal, para poder me adaptar melhor, né? E facilita, né? Quando você conhece. Então, como São Paulo é muito mais perto do Rio, então eu nunca tive uma dificuldade para isso, porque, querendo ou não, estava sempre aqui de alguma maneira, passeando, ou um amigo que em comum, tal. Então não é tão diferente assim, não foi tão difícil, entende? Agora, quando a coisa acontece para um outro país, um estado mais longe e tal, aí eu acho que dá para sentir mais, né? Com certeza, com certeza. E é interessante que você mencionou sobre essa questão de procurar e pesquisar mais para se adaptar melhor. E é interessante porque eu sempre acreditei muito no conhecimento, no repertório que você tem. Que as pessoas, por exemplo, têm hábitos diferentes, mas são hábitos, porque o meu avô, a minha mãe fazia assim, eu costumo fazer. Tipo como aqui, feijão. Como se come arroz com feijão? É primeiro arroz e depois feijão? Ou primeiro feijão e depois arroz? E na verdade, assim, só é hábito de uma família, por exemplo, de uma região que se come. E é bom saber, porque o quanto maior o nosso repertório, nós podemos, primeiramente, nos adaptar melhor, mais rapidamente, e também entender que é uma coisa muito pequena, assim, não fala muito sobre a pessoa, mas simplesmente sobre os hábitos. É muito assim simples, né, da pessoa. Então, é interessante que você mencionou isso. E assim, eu acho que pesquisar sobre o lugar, mesmo que você não vá morar, é sempre bom, né? Eu acho que, querendo ou não, você um dia pode precisar saber disso rapidamente, né? E, sei lá. Eu gosto muito, é uma coisa que eu adoro saber, conhecer novos costumes, tal, mesmo que eu não conheça o país ou o lugar, assim, eu acho muito legal estudar sobre isso. É até uma forma de conhecer as pessoas, né? E se conhecer também, é uma história humana, né? Então, eu acho interessante estudar esse tipo de coisa. Por isso que eu acho muito legal o seu trabalho, porque traz isso, né? Não é só sobre negócios, eu acho que é uma coisa humana mesmo, de saber o que o outro pensa, o que o outro come, né? Não de curiosidade fofoca, mas entender historicamente, assim, o que Com está certeza, acontecendo, né? com certeza. E tem muito a ver o que podemos aprender com o outro, né? Porque eu vejo muito isso, que a história de certos, por exemplo, falando dos países, né? Nós podemos aprender muito com esses países, assim, tanto como construíram certas características nacionais, né? Por exemplo, falamos muito sobre elegância francesa, né? Então, mas por que França é tão conhecida por isso? Então, eu acredito muito que conhecendo a história do país um pouco mais, podemos também entender melhor por que surgiram certas características da nação nesse sentido. E você já ouviu o ditado: trate os outros como você gostaria de ser tratado? E se eu te dissesse que no mundo globalizado de hoje, esse conselho está ultrapassado? A chave para o sucesso não é tratar os outros como você gostaria de ser tratado, mas como eles gostariam de ser tratados. Isso levanta duas grandes questões. Primeira, sabemos realmente como o outro gostaria de ser tratado? E a segunda, mais importante, temos o repertório mental e comportamental para adaptar nossas ações? Eu sou Angelina Bejgrowicz, polonesa apaixonada por culturas e negócios internacionais. Vivi em 4 países, Polônia, Portugal, Alemanha e agora no Brasil. E minha jornada me mostrou que navegar entre culturas exige muito mais do que boa vontade, exige inteligência cultural. Foi por isso que escrevi esse livro Inteligência Cultural, desenvolvendo competências globais para o sucesso internacional. Neste livro, compartilho ferramentas práticas, como o triângulo cultural, estratégias para negociações interculturais e análises de 5 potências globais: Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Brasil e China. Você vai descobrir como entender
se conectar e prosperar em diferentes contextos culturais, seja em negócios ou na vida pessoal. Seja um líder global mais eficaz e empático. Adquira agora inteligência cultural e transforme a forma como você interage com o mundo. O futuro do sucesso internacional começa com você. Clique no link abaixo e garanta o seu exemplar. Falando sobre a educação e o que podemos aprender, o que você acha? Como você mencionou que sempre existia essa rivalidade entre São Paulo e Rio de Janeiro, o que você acha, na sua percepção, o que pode aprender carioca do paulistano e o paulistano do carioca? Olha, eu fico até com medo de falar, porque para não parecer, como eu sou do Rio, eu não quero falar mal do Rio, mas assim, aqui em São Paulo, eu acho que o que a gente tem que aprender muito é essa coisa do trabalho, que a gente aqui é uma coisa fora do normal isso, uma seriedade, né? Uma coisa do compromisso, do trabalho e tudo mais. E além disso, eu percebo que aqui, por parecer tão frio e tudo mais, como as pessoas falam, que as pessoas só pensam em trabalho, não é. Eu acho que é mais uma coisa que a cidade cresceu tanto que ela virou essa coisa pulsante de trabalho naturalmente, né? As coisas acontecem aqui. Aqui é praticamente o coração do Brasil nesse sentido, né? É uma cidade gigante. Então, quando você chega num lugar assim, você acaba pensando que as pessoas só pensam em trabalho, mas não é. Aqui tem muita diversão, aqui tem muita coisa legal, muitos bares para quem gosta e tal. E a diferença que eu senti no Rio foi essa. O Rio, ele é considerado uma cidade grande, mas ele, se você for analisar mesmo, comparando em São Paulo, é muito menor, né? Então, e tem e deu a sorte assim de ser uma cidade num lugar maravilhoso, tal, com praias, tal. Só que a gente tem que entender que nem tudo é só ficar na praia e tudo mais, né? Às vezes tem que também ralar um pouco. E eu aprendi aqui que tem que, pô, por não ter tanta praia e tal, a coisa acaba ficando muito assim na diversão de bares e outras coisas. Mas deixando claro que eu não estou falando mal do Rio, nem falando bem de São Paulo. Estou só dizendo que são diferenças que a gente sente, mas que não tira nenhum valor de nenhum estado. Assim. É só uma questão de isso aqui ser uma coisa muito grande e que acabou as pessoas introduzindo essa correria, vamos dizer assim, na própria vida, porque para você ir de um lugar para o outro é sempre corrido, tem que ser pegar um metrô, seja um carro, engarrafamento, e tal, porque é grande. Então acaba que as pessoas ficam corridas não porque são frias, é porque as coisas acontecem muito rápido, né? E Uhum. aí é bom tirar essa imagem assim de São Paulo, porque parece que todo mundo aqui é frio. E não, as pessoas são legais e só trabalham porque precisa trabalhar mesmo. É verdade. Não tem opção. Mas, por exemplo, então eu entendi que no caso, nesse caso, o carioca poderia aprender ser mais um pouco sério nesse sentido, essa seriedade, né, de assim trabalhar. Mas o que poderia então o paulistano aprender com o carioca? Você está me colocando em alguns. Mas vamos Nada, lá. nada, nada poderia aprender. Falamos sobre Não, coisas não. positivas, né? Não, pode aprender sim. Eu acho que relaxar um pouco mais, talvez, seria a palavra, né? O carioca tem essa coisa de o horário deu 6 horas da tarde, pô, é o barzinho e acabou, não tem essa, sabe? Esse relaxamento e esse limite de trabalho, essa coisa de vou trabalhar X horas e depois é meu lazer, isso não abro mão, a minha praia, a minha caminhada na praia, ou o meu barzinho no final do dia, que eu acho até também que não é tão diferente daqui, mas eu acho que relaxar seria uma coisa legal, assim, tipo, de aprender. Porque Entendi. aqui é tudo muito tenso, aqui é tudo muito corrido, né? Nesse sentido, mais assim.
Entendi. E agora tenho uma curiosidade minha, porque eu sei que você não mora especificamente na cidade de São Paulo, assim, mas como você já mencionou que viveu também em outras cidades dentro do estado de São Paulo, você já notou algumas diferenças, entre outras cidades? Você, não sei, como a forma como as pessoas falam, como se comportam, tem alguma, diferença que como paulista seria, né? Olha, tem sim. É impressionante. Eu acho que isso não é só aqui em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, sabe? Eu acho que de uma cidade para outra, coisa de 15 quilômetros já muda tudo, sabe? Eu acho que é impressionante nas cidades do Brasil. Não só em São Paulo, mas eu morei em Minas também, é outra coisa que acontece muito, né? Conforme ela vai chegando assim na divisa de algum estado, eles vão pegando também essa cultura e vai se aproximando. Aqui acontece o mesmo. Uhum. Por exemplo, as cidades mais próximas de São Paulo, né, as coisas são bem parecidas assim, mas se você for igual eu morei em Campinas também, muda completamente, muda completamente. Eles falam que é uma cidade do interior, mas é uma cidade bem grande também. E tem um clima de interior, mas ao mesmo tempo você está numa cidade que tem tudo. Mas muda muito, eu acredito que não só aqui em São Paulo, no Brasil, né? Você vai para o sul, tal, e gírias e tudo. Nós somos, culturalmente falando, muito ricos nisso. Então, são coisas que são impressionantes, assim, é coisa de 10 minutos, sabe? Até no bairro, de um bairro para o outro, tem as suas gírias, tem as suas coisas. Então, eu acho que isso muda bastante mesmo. São Paulo, Claro. São Paulo é gigante nesse sentido, não só na questão do trabalho, das coisas que eu vim buscar aqui, que são bem legais, mas é rico também nessa coisa cultural, né? Aqui Com certeza. recebe muita gente do mundo inteiro, né? Então você Até da Polônia. acaba Até da isso, até da Polônia. Polônia. Então você acaba, poxa, conhecendo não só os brasileiros, mas também pessoas que vieram de outros países e tal. Com Muda tudo, muda certeza. tudo. Com certeza. E Guilherme, que bom você mencionou que você morou também em Minas Gerais, né? Aqui temos mineira, a Marcela está aqui também. Eu estou muito curiosa de onde são essas pessoas que estão aqui acompanhando. Assim, se vocês podem também escrever de onde vocês são. A de Minas foi muito legal também. É. Vivi muito tempo lá. Já morei Qual cidade? em Qual várias. cidade, se posso perguntar? Olha, eu morei em algumas cidades. Ah, é bom. Juiz de Fora, várias cidades. Cataguases, Ubá, Muriaé, várias cidades que eu passei. Entendi. Então, por exemplo, Guilherme, falando sobre essas, assim, já falamos um pouco sobre as diferenças culturais, o que os cariocas podem aprender com os paulistanos e vice-versa. E, por exemplo, algumas dicas que, por exemplo, você poderia dar para o seu colega, amigo carioca que pretende vir para São Paulo e para não se assustar tanto. Quais dicas você passaria para um carioca que pretende morar em São Paulo? Olha, eu acho que o primeiro é essa coisa de estudar, né? Como funciona o- a cultura daqui. Porque Uhum. parece bobo, mas por ser próximo, acho que são 6 horas, se não me engano, mas isso não é tão próximo. A gente tem que entender como funciona e acho que algumas coisas vão ser estranhas mesmo. E para não pensar que o paulistano é frio e tal, acho que a gente entendendo essa questão, a gente não vai ter esse preconceito, né? Que às vezes tem essa primeira impressão. Então, o conselho que eu dou é esse. Eu acho que é estudar, perguntar para quem já está aqui como funciona, se tem alguma dúvida. E também é difícil dizer uma coisa, tipo uma regra, né? Uhum. Dependendo do ramo de atuação, ou se a pessoa vem para cá só morar, não sei. Isso varia muito de acordo com o que a pessoa vai fazer, para onde vai, né? Como a gente acabou de falar, eu acho que as cidades são diferentes, então é difícil dizer exatamente o que fazer. Mas eu acho que básico é isso, é você procurar entender como funciona aquele lugar para poder viver melhor, né? Eu acho que seria isso, assim, basicamente. Entendi.
E de resto, de acordo com o que pretende fazer no lugar, como se é um trabalho, vai morar, como é, né? Com certeza, eu concordo plenamente e também é interessante porque muitas vezes nós damos dicas. Eu vejo que muitas pessoas me perguntam, por exemplo, quando querem visitar o Brasil, me perguntam. Claro, eu sempre tento também explicar tudo de melhor forma possível, mas também sempre acho que nunca é possível transmitir assim, passar todas as dicas, porque a pessoa vai, de alguma forma, ter choque cultural. E é normal, não dá para explicar o sabor da manga se a pessoa não comer a manga, né? Não dá. Você pode, de forma muito minuciosa, explicar o sabor, mas a pessoa não vai sentir esse sabor. A pessoa precisa realmente experimentar. Então, é importante ter esse choque, né? E vivenciar certas experiências, porque não acredito que é possível Exatamente. simplesmente explicar. Tem coisas que não tem como você dizer, tem que viver mesmo, né? É a experiência, né? Com É certeza, difícil, com é certeza. difícil falar assim uma coisa certa, mas eu acho que a base de tudo é você conhecer, né? Procurar conhecer um pouco do outro, né? Com Mesmo certeza, que você não conhecimento. consiga passar o sabor da manga, você pode falar que ela é verde, que pode ser vermelha, que ela é amarela por dentro. Você já sabendo como ela é, você já tem uma introdução do que pode vir, né? Então, Com certeza. Mas sabe, Guilherme, agora me veio à cabeça, tem um conto muito popular sobre o elefante, assim, que diferentes pessoas tocam diferentes partes do elefante, sabe? E cada pessoa fala outra coisa. Ah, essa parte é mais dura, essa mais é macia. É um pouco assim, porque eu posso até falar que a manga é muito doce, mas a pessoa pode achar que é ácida, por exemplo, né? Então também, dependendo, as experiências podem variar nesse sentido, exatamente. que eu posso. Cada um tem a sua Exatamente, realidade, né? Cada um tem a sua com certeza. impressão e experiência. Às vezes a pessoa gosta mais de algo mais salgado e ali ela para ela não é tão doce assim. O outro gosta, enfim. A experiência é diferente, muda tudo. Então, eu sempre digo isso. A base de alguma coisa, né, como isso que a gente estava conversando, é conhecer o lugar que você vai e tal. Acho que é sempre bom para que a experiência seja um pouco já você tem uma preparação para essa experiência, né? Porque aquelas coisas que acontecem muito de repente, você cai ali num choque cultural muito grande, acaba causando uma coisa para o bem ou para o mal, né? Você pode experimentar algo de comida num lugar e falar que é maravilhoso ou não, e falar que a comida é um lixo e carregar isso depois e falar assim, ah, eu fui lá, mas a comida é muito ruim, porque você teve uma Uhum, experiência ruim, né? Então é por isso que eu tenho exatamente. esse cuidado de falar o que fazer ou não, porque às vezes a minha experiência é diferente. Então eu prefiro ficar nessa parte de conhecer, né? Procurar conhecer e a própria pessoa tirar suas conclusões no sentido de que pode vir a ser, né? Experimentar. Mas o que eu posso dizer particularmente é que a minha experiência tem sido boa, vamos dizer assim. Uhum, Eu gosto muito daqui, eu acho um lugar muito legal para se viver e tudo mais. Agora, é, como você disse, a experiência para cada um vai ser diferente, né? Igual com- você veio para o Brasil, você ficou. Tem muita gente que veio aqui, pô, experimentou alguma coisa e falou, nossa, não consigo ficar aqui e tal. é verdade, Vai ser diferente, não tem é, como. com certeza. Mas é uma coisa interessante porque também temos, eu acho que a maioria das pessoas, se não todas, até certo ponto, até certo momento, tem um pensamento que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Então temos a tendência Sim, a sempre pensar que o país fora, a França, a Inglaterra, não sei, fora é melhor do que nosso. Então, eu vejo muito que sempre as pessoas me perguntaram, mas como você, assim, por que Brasil? Assim, tipo, mas por que Brasil? E no sentido, é sempre bom ter esse balanço, né? Tipo, qual a minha personalidade, do que eu gosto, como eu vivo, o que eu aceito, o que eu não, e de acordo com isso, viver num certo país. Porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de viver também na Alemanha. E muitas pessoas
gostam, assim, querem emigrar para a Alemanha. Mas não para mim, não foi para mim bom, uma boa experiência. Eu vivi, assim, algum tempo lá, mas por causa da minha personalidade não me adaptei bem lá. E o Brasil, para mim, assim, se adequou muito melhor. Então, eu falo nesse sentido para sempre ter essa sensação que não tem isso, que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, porque não é verdade, não é isso. Mas é a questão de escolha pessoal e ter esse equilíbrio, esse balanço, está bem, mas isso é bom aqui, mas falta aqui. Então, com o que eu posso viver, sim? O que é mais importante para mim ou nesse momento? Porque também isso pode mudar. Isso não significa que daqui a, não sei, 5 anos você pode querer morar em outra cidade, sim? Mas eu acho importante também ressaltar isso, para não, as pessoas não terem essa sensação que a grama do vizinho é mais verde, porque não é. Sempre É, não tem paraíso no mundo, como eu digo. eu acho que passa muito pelo autoconhecimento também, né? A pessoa se conhecer um pouco mais, ela vai procurar um lugar que se adapte àquilo que ela gosta, e tal, de viver. Não adianta uma pessoa que adora ficar em casa viver num bairro que só tem festa, sabe? O bairro vai ser sempre ruim, mas para aquelas pessoas que estão fazendo a festa, o bairro é maravilhoso, Com sabe? É uma certeza, com questão de certeza. perspectiva, né? É tipo isso. Eu acho que as pessoas. A moradia é muito importante mesmo, porque você tem que se sentir bem, né, no lugar que você está. E não importa se você é de um lugar diferente. Às vezes você se encontra naquele lugar dependendo do momento da sua vida ou de alguma vibração sua daquele momento. Você está numa uma vibe de ficar mais quieto, você vai para o interior, num sítio. Você é da agitação, fica na cidade. Isso é de acordo com aquilo que você quer, profissionalmente falando, ou em qualquer outra área da vida, né? Eu acho que isso funciona e se aplica nesse sentido. Porque não Com adianta certeza. também você achar uma cidade maravilhosa e tudo, né? E a outra pessoa não tem a característica dessa cidade, não adianta, não se adapta. Eu acho que no Com meu caso foi certeza. muito bom porque eu me adaptei, porque eu tenho algumas características do lugar, né? São Paulo é um Uhum. lugar que me acolheu no sentido, um exemplo, eu sou muito branco, né? E aí uma vez eu estava andando assim na Paulista, tal, de bermuda, uma perna branca, assim, todo mundo igual a mim, sabe? Tipo, aqui Estou todo em mundo, casa, sim, estou ninguém em vê casa. isso. Ninguém vê isso assim, sabe? No Rio não, você tem que estar sempre bronzeado, tá sempre legal, tal. E nesse sentido assim, eu achei muito legal. Eu falei, pô, ninguém tá olhando pra mim, tal, não tá nem aí. Não, ninguém estranha, porque estou tão branco. É, isso, e assim, no Rio você é cobrado, tal. Pô, não foi pra praia, tá brancão, tal, não sei o quê. Você mora perto da praia e não vai pra praia, sabe? E aí, enfim. Mas eu digo assim, às vezes você é de um lugar e se adapta melhor no outro. No seu caso, por exemplo, né? Como você falou outro dia comigo, que aqui você se adaptou e está feliz. E é isso. Acho que o que importa é esse lance de estar na mesma vibração. E pode ser Com que um certeza. dia você mude sua, sua vida e você não consiga mais ficar aqui, né? E vá para outro país. E assim é a Hum. vida, né? Nada é muito eterno, Nada é para mas sempre. nada é Nada é para para sempre. sempre, mas assim, a gente vai se adaptando, é o jeito, né? Com E certeza. o legal é que você pode ter essa possibilidade de se adaptar, né? Até 70% dos negócios internacionais falham. A inteligência cultural é a chave para desbloquear o potencial dos negócios globais. No mundo dos negócios internacionais, me envolvi profundamente com trade finance e desenvolvimento de relações comerciais estratégicas, contribuindo significativamente para o sucesso de projetos colaborativos. Este curso é uma oportunidade única para enriquecer sua visão de mundo com insights práticos e transformadores, capacitando você a fazer diferença no seu negócio.
Junte-se a mim na exploração do mundo da inteligência cultural e abra as portas para um futuro de sucesso nos negócios internacionais. Certeza. E por isso nós falamos até, inclusive, sobre essa adaptabilidade, porque eu acredito que é difícil se adaptar se você não tem repertório suficiente para isso. Ou seja, se você não tem esse conhecimento, se você não estuda, não pesquisa antes. É difícil porque sem essa preparação mental, né? Sem esse mindset de pesquisa, de entender melhor o outro, você vai acabar julgando o outro, né? Porque é diferente de mim, né? Exatamente. E aí é isso. É por isso que eu falo dessa pesquisa, ela é importante por isso. Porque, por exemplo, você tem o estado de São Paulo, que é muito grande, e você tem várias cidades que vão se adaptar de acordo com o que você quer. Isso não só São Paulo, qualquer lugar. Tipo, aquilo que eu falei agora há pouco. Você quer sossego? Vai para o sítio, vai para um lugar mais reservado, quer uma agitação, tem a cidade de São Paulo, enfim. Eu acho que vai muito de acordo com o que você conhece. Agora, você insistir num lugar que você sabe que não está mais conversando com você, aí isso vai criar uns atritos bem difíceis, né? Tanto de trabalho, seja pessoal, acho. É difícil a convivência, né? Quando Com você não está certeza. feliz num lugar, né? Isso pode ser macro, micro, assim, pode ser num trabalho, por exemplo, você está vivendo ali, é uma mini cidade, né, que você vive. Está lá com seus colegas de trabalho, de repente um começa um atrito, alguma coisa, se você não resolve aquilo, você acaba não se sentindo bem ali naquele lugar mais. Isso acho que se aplica em cidade, moradia, seja qualquer coisa, né? Essas experiências você tem que saber. No trabalho, por exemplo, você tem que ter essa flexibilidade, né? Esse conhecimento e o estudo de saber lidar com pessoas, por exemplo, Com né? certeza, isso sem sombra de dúvida. E você precisa, assim, é muito, porque também lidar com pessoas diferentes também é muito Sim, desafiador, né? Você sim. precisa realmente. Eu me lembro muito bem das primeiras impressões quando cheguei aqui, e da cultura polonesa, que é muito mais rígida, muito mais reservada, muito mais tradicional também. E eu me lembro que lá, para o meu chefe, eu falava senhor diretor e sobrenome. Eu não falei, nunca falava o nome do meu, é senhor diretor e sobrenome da pessoa. Aqui, quando eu cheguei, primeira coisa que o meu chefe fez é deu beijo na minha bochecha. Assim, como assim o chefe aí ainda fala para mim para falar o nome dele? Como assim? Assim, eu fiquei assim assustada. Como assim? Mas me lembro, e assim, eu precisei me adaptar a esse ambiente também, de uma cultura Sim. muito mais tradicional, muito mais hierárquica, para uma cultura muito mais igualitária, muito mais, assim, flexível, assim. Mas me lembro esse choque, mas como assim? Como eu posso dizer, falar ao meu chefe o nome? E até ele falou para mim que, mas não fala para mim que eu sou seu chefe, eu sou seu colega, eu sou seu colega do trabalho. Sim. Então, é Então, diferente. e isso você não teve como estudar, só vivendo, né? É isso que eu É digo. choque, essa manga, né? Essa É, manga. Mas eu gostei, eu gostei. eu digo Eu assim, gostei mais. isso não está na cartilha. Você teve que vir para cá, viver isso para poder entender como funciona. E aí você concorda ou não, né? É aquilo que eu estava falando. Eu acho Com que é certeza. isso. Tem coisas que não tem como você falar o que vai acontecer. É do dia a dia mesmo. E são muitas combinações, né? Igual no seu Com livro mesmo certeza. diz, são muitas coisas. São vários países, várias culturas que às vezes se combinam aí entre elas e acaba surgindo novas coisas e é difícil dizer exatamente o que fazer. Com Mas existe uma certeza. base, né? Uma base nisso de comportamento, né? Que a gente pode estudar e ver. Agora, a convivência é outra história. Igual É verdade, é meu verdade. irmão, ele mora em Nova York, ele disse que só aprendeu inglês de verdade morando lá. Não tem como você aprender assim sem conversar, né? Você pode até aprender a Diariamente, falar diariamente, isso, mas exatamente.
conversando diariamente naquelas coisas ali, no dia a dia, coisas que vão acontecendo diferentes e tal, é um exercício maravilhoso, Com né? certeza. Não é uma coisa programada, né? Então, Não é, é não mais ou é. menos isso que eu estou falando. Você vai aprender o inglês, mas praticar ele é diferente do que você falar só o que você aprendeu, né? É Não, com diferente. certeza. Até inclusive, muitas vezes você aprendendo inglês na escola com os livros, você até pode usar os termos muito antigos que não são usados mais. Então, quando você vive num país, numa cidade fora, assim, você aprende com certeza de forma muito mais rápida e você também atualiza o seu vocabulário, porque muitas vezes as palavras são totalmente desatualizadas. Não, Eu não acho se até que te contei, né, o usa. negócio do meu pai, né, que ele foi morar na França e Uhum. chegando lá, ele aprendeu francês, tal, e chegou lá, ele era chefe de cozinha. Ele chegou numa cozinha que tinha japonês, italiano, pessoas de vários países, cada um falando francês de seu jeito, mas o francês falado mesmo lá na França era uma gíria. Não tinha nada a ver com o que ele tinha aprendido assim. Ele falou que passou grande dificuldade ali, porque ele tinha que adaptar, ele tinha que conversar com pessoas de Sim, outros países em francês, e aí era os franceses mesmo falavam muita gíria. Então, ele não sabia nada que estava acontecendo, porque ele não conhecia aquelas gírias, né? Ele falava e ficava uma coisa meio difícil de comunicar. uhum, E na cozinha é tudo muito rápido, né? Se com você certeza. E comunicar foi errado o difícil. negócio, foi muito difícil, ele disse. E quanto tempo Até ele viveu lá? ele ficou 6 meses, ele foi fazer um estágio lá tal. Mas ele falou que nesses 6 meses ele só começou a aprender mesmo com uns 4 meses, assim, que ele começou a pegar o esquema da coisa. Porque Entendi. era difícil, Opa, e cozinha é tudo muito rápido, né? Você comunicar mal ali, queimou a carne, sei lá. é verdade, é verdade. Não, isso é um desafio. Guilherme, aproveitando, assim, você comentou no início da nossa live também sobre essa diferença entre Rio e São Paulo no sentido artístico, que até para você foi muito mais agradável aqui em São Paulo, porque a vida artística é mais popular aqui, né, em São Paulo, assim, que não significa que não tenha nada no Rio, mas aqui é muito mais vibrante essa parte. E curiosidade que eu tenho, o, a vida artística, ou seja, o estilo artístico é muito distinto entre essas duas cidades. Se você. Eu acho que, acho que não tanto, não. Porque são duas cidades grandes tal, e que tem uma coisa muito urbana, assim, de. Essa linguagem eu acho que não é tão diferente, não. Eu acho que vem Hum, daí também a minha adaptação rápida e tudo mais, né? Porque hoje em dia também com a internet não existe muito, né? Tá tudo muito parecido, hum, né? Você hum. pode estar no Japão e estar fazendo algo parecido com o que está acontecendo aqui. Nesse sentido, Então, eu não. acho que não. Eu acho Uhum, que não. Nesse sentido, é bem parecido, porque eu acho que São Paulo e Rio conversam muito, né? Essa coisa da arte também. Por isso que eu acho que eu escolhi vir para cá entendi. também. Eu fiquei curiosa porque, assim, se porque, claro, de um lado eles ficam próximas, conversam muito, são grandes cidades, sim, irmãs, mas se, por exemplo, como a geografia é um pouco diferente, no sentido lá, praia, assim como você mesmo comentou sobre essa sua branquice, não sei, que você fica muito branco e lá é mais cobrado. E aqui não, pensei que de repente, se isso não impacta de alguma os estilos artísticos, mas parece que não, que Os estilos globalização. eu acho que não, acho que o estilo não, porque na própria música, né, tem muita coisa que, por exemplo, alguns artistas são de São Paulo, Rio e gravam CD juntos, gravam músicas juntos e tal. E não tem muito isso, eu acho. Culturalmente falando, é muito parecido, sabe? É muito parecido. Pelo menos no meu ramo, né? Uhum, Isso que eu estou dizendo por experiência, claro. Agora não sei outras coisas. entendi. Agora, nesse sentido, para mim, não senti muita diferença, não. Tanto é que eu vim para cá justamente por essa semelhança e ter essa coisa já identificada, né? Entendi.
Não, fiquei curiosa, mas que bom, bom saber que não existe muita diferença nesse sentido. E faz sentido também, porque são grandes cidades, os artistas também conseguem cooperar em conjunto. Sim, sim. E hoje em dia, não só aqui e no Rio, acho que o Brasil inteiro, né, tem Uhum, uma, pelo menos no que eu faço, é uma linguagem muito única, assim. E tem umas coisas também que são meio moda, né, um estilo de desenho que começa a ser feito e todo mundo passa a fazer, usar umas cores, isso é muito tendência, vamos dizer assim. E são tendências que são muito acompanhadas por todos, vamos dizer assim, né? uhum. Tipo, até internacional, tem muita coisa americana, né, que hoje em dia acontece, os desenhos, quadrinho americano, ele foi muito bem recebido aqui, por exemplo, porque é a nossa referência, né? Então a gente acaba pegando muita coisa de fora, no sentido estilo e tal, que depois a gente acaba fazendo do nosso jeito aqui e, e acaba sendo uma coisa nossa, né? Mas no modo geral, assim, coisa do brasileiro mesmo, né? Tanto é que muitos desenhistas fazem muito sucesso lá fora por causa desse jeitinho brasileiro de desenhar, assim. E qual é esse Então é uma... jeitinho, então? Qual seria esse jeitinho brasileiro de desenhar? eu acho que essa coisa do humor, né? A gente tem muita coisa com humor, e esse humor ele é traduzido no traço às vezes, uma coisa bem fluida, né? Eu acho que essa energia brasileira é passada para o traço, vamos dizer assim. Eu também essa criatividade, porque os brasileiros são muito conhecidos pela sua criatividade no mundo inteiro, na verdade. Sim, sim. Eu acho que todo mundo que passa alguma dificuldade tem que se virar, né? Então, É verdade. você vê, por exemplo, chineses, né? Um monte de gente que teve que usar a criatividade para se virar. Então, o brasileiro, eu acho que ele tem um pouco esse jeitinho que muitas vezes é levado para o lado negativo, o jeitinho brasileiro e tal. Mas eu acho que não, eu acho que o jeitinho brasileiro é de um povo que sofre às vezes com muita coisa e que tem que se virar, né? E acaba passando uma imagem ruim dessa coisa do jeitinho brasileiro. Mas eu vejo sempre como algo criativo que a pessoa tem que fazer com o que tem, assim, né? Com as ferramentas que tem. Uhum. Muitas vezes acontece de fazer algo grandioso com poucas ferramentas, né? Isso é muito legal, que é a criatividade. Com Acho que é usar a certeza, criatividade nesse sentido. E com vejo muitos certeza. países que têm muitas ferramentas e às vezes não sabem usar, né? Com certeza, eu até tenho um estudo, até curioso, eu tenho um estudo sobre isso, porque assim, jeitinho brasileiro pode ser interpretado de duas maneiras, de um lado sobre a criatividade, e assim, inclusive, eu me identifico muito com isso, porque os poloneses também têm essa capacidade de do nada fazer algo, se precisamos nos virar, sim, pela história do país e pelas também dificuldades que passamos. Então, eu vejo muito isso. E quando cooperei com os alemães, eu sempre vi que eles são muito, assim, muito. Se eles não têm martelo, eles não vão conseguir fazer trabalho porque não tem martelo. E eles precisam de Sim, martelo para fazer um trabalho, então eles não vão fazer trabalho. E o polonês, ele vai inventar alguma coisa um pouco parecido com o brasileiro, assim, nesse sentido, de se virar, precisamos nos virar aqui. Mas também tem outro lado de moeda, é sobre desobediência civil. Ou seja, sim, não necessariamente seguir as regras, né? Porque assim, e tem um estudo interessante sobre isso que fala que tem muitos estudos, não um só, mas tem muitos estudos que falam que desobediência civil é muito relacionada com a falta de confiança no governo. E aqui o Brasil também o Brasil sofreu essa dificuldade no tempo de ditadura militar, onde sim. as pessoas não acreditavam assim no governo, então trabalhavam e fizeram assim o trabalho contra o governo. Isso também leva agora aos frutos até hoje. E na Polônia nós tivemos a mesma situação, mas não com ditadura militar, mas com comunismo. Então eu vejo essas semelhanças relacionadas também com essa questão de confiança no governo.
Por outro lado, temos a Alemanha, por exemplo, que eles sempre confiavam no governo, assim, sempre. Eles realmente são muito assim, se o chanceler fala isso, é necessário fazer isso dessa forma. E também essa falta de jeitinho, né? Então, isso é uma coisa curiosa que também acho que Sim, tem sim. um pouco a ver. É, não, tem muito a ver, lógico. Eu acho que você tem que ter um pouco dos dois, né? Você tem que saber trabalhar com as ferramentas certas, porque você vai fazer um trabalho muito mais preciso quando você tem a ferramenta certa. Mas caso não tenha também, você tem que saber que Se virar. se virar. Então, eu acho assim, eu sou a favor das duas coisas, sabe? Você tem que saber trabalhar com uma ferramenta correta para fazer um trabalho legal, mas ao mesmo tempo, se não tem, você tem que saber se virar. Com certeza. Basicamente isso na vida, para qualquer coisa, eu acho, Não, né? eu concordo plenamente e por isso eu me sinto bem no Brasil, assim, justamente porque eu vejo isso, eu acho que o brasileiro, eu sempre me dei muito bem assim com esse trabalho, porque criatividade nesse sentido de se virar, e com os alemães eu, assim, parece que eu sempre falo que parece que a economia mimou um pouco eles, porque eles, se não tem, não tem, não vou fazer mais do que isso nesse sentido. Mas são muito organizados, por outro lado, muita organização, muita eficiência. Isso nós podemos aprender com os alemães. Então, não quero dizer assim coisas negativas, mas no sentido que Sim, podemos sim. aprender com eles também. Mas eu vejo essas diferenças, Mas é o e é que você interessante. falou, né? É o que você falou. Às vezes eles fazem assim porque é a cultura deles, né? Não tem muito o que também exigir, né? Com Às certeza, vezes a cultura é essa, tipo, falou, tá falado e vamos fazer. com certeza. Aqui existe uma desobediência, entre aspas, eu acho que é porque justamente essa criatividade é pulsante no brasileiro, né? Ela É é. verdade. Você vê isso no comércio, numa feira, né? Não sei se você já foi numa feira livre, assim, no Brasil. É engraçado, é um negócio legal. Eles usam a criatividade para vender ali. Então, por isso que eu tento tirar um pouco essa imagem do jeitinho brasileiro sempre ser negativo, sabe? Não, Existe o não, jeitinho não. brasileiro negativo, lógico. É lógico, aí já é mau caratismo, não é jeitinho brasileiro. Uhum. Mas o jeitinho brasileiro que eu gosto de falar é esse, do jeitinho da pessoa se virar com o que tem, de ser criativo para poder fazer alguma coisa do nada, sabe? Então, Com certeza, com eu prefiro certeza. ficar nessa parte mais, como é que, otimista, né? Vamos dizer assim. Não, com certeza, eu concordo plenamente com você. E também outra coisa que eu também notei, que queria ressaltar aqui, que eu adoro nos brasileiros, e que também acho que é por causa da história e sofrimento e as dificuldades pelas quais as pessoas passaram, é empatia. Eu, durante a pandemia, eu assim, morei aqui em São Paulo, aqui. Mas também eu falava muito frequentemente com a minha família na Polônia. E quando eu vi o comportamento do brasileiro e a abertura para ajudar aos outros, ao próximo, se para uma pessoa mais idosa morar nesse prédio, se eu nesse apartamento, eu vou comprar, vamos fazer compra para essa pessoa. Esse espírito de ajuda também, de empatia pelo outro, de querer ajudar ao outro. E eu não vi o mesmo tipo de comportamento na pandemia na Polônia. Então, eu aqui também vejo que isso tem a ver com as dificuldades pelas quais os brasileiros passaram historicamente também, assim, não está fácil no mundo. Mas eu admiro muito essa empatia do brasileiro. Também vejo isso muito, de forma muito positiva. Então, e esse jeitinho que eu estava falando, eles se ajudam, né? Às vezes você não tem uma ajuda governamental, seja qual governo estiver, nunca, o brasileiro nunca teve isso muito, né? E as pessoas se ajudam, você percebe nas comunidades e tal, as pessoas se ajudam o tempo inteiro. Se tiver uma tragédia aqui qualquer, as pessoas se movimentam para fazer alguma coisa, doar alguma coisa. Essa empatia, eu acho que ela é presente sim no Brasil e está Hum, ligada a esse jeitinho que eu falei, eu acho. Eu acho que está muito nesse quesito aí de ajudar, empatia e tal, não, né? É com claro que tem a certeza. coisa negativa também, lógico.
Vou também ser Como aqui tudo, um né? cara, não vou aqui ser um cara tão inocente assim, lógico. Tem coisas que são ruins também, mas eu prefiro ficar na coisa positiva. Não, tá certo, Guilherme. Guilherme, eu também não queria tomar muito o seu tempo. Nós conversamos sobre 1 hora, né? Também eu sei Ah, que você tem seus compromissos. A conversa é muito agradável, como sempre, mas gostaria de te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade de fazer essa live. E queria te perguntar agora, aqui tá as pessoas que vão assistir essa live depois ou agora que estão assistindo, o que podem esperar no futuro? Tem algum livro que você vai publicar? Tem algum trabalho em particular que você pretende fazer, até para divulgar as suas próximas obras? olha, esse ano eu pretendo lançar mais 2 livros com uma série de tirinhas e charges que eu faço, né? Que é o Universo Paralelo e o Razão versus Emoção. E para o fim do ano também, mais algumas novidades que ainda estão encaminhadas aí. Um jogo que eu estou fazendo, desenvolvendo, mas não sei se vai ser lançado ainda esse ano. E outras novidades que estão a caminho, mas que ainda em processo. Mas o que eu posso dizer é que são mais 2 livros esse ano. E também eu vou para o FIC em Belo Horizonte, que vai ter agora em maio, que vai ser bem legal. Opa, Onde legal. é um festival internacional de quadrinhos que reúne todo mundo lá e é muito bom isso aí. Então, tá tudo focado para isso por enquanto. Mas os livros estão chegando e muito trabalho, né? Ai, que bom, imagino, mas você sabe mais ou menos final do ano, meados de ano. Ah, no fim do ano tem a Comic Con, né? Que é um evento muito grande também de quadrinhos, que sempre acontecem algumas novidades, assim. Uhum. Então, para esse ano, eu acho que é isso, assim. Mas eu acho que já é bastante coisa, dá muito trabalho Não, para muita, fazer. muita. Não, com certeza, com certeza. Guilherme, de novo, muito obrigada pelo seu tempo, pela participação. Aprendemos muito sobre as diferenças culturais, não somente entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas também sobre outras cidades. Falamos também sobre outros países, inclusive as dicas. Então, de novo, muito obrigada. E espero que também possamos contar com sua participação no futuro, também falando sobre outras cidades, de repente. E desejo sucesso, se Não, eu que você gostaria. agradeço. Muito obrigado e, pô, foi um prazer. O papo estava tão bom que eu nem vi passar e me chame de novo. Tá bom, com certeza. Muito obrigada de Obrigado novo. a E todos você. também eu convido todos para a próxima live também, que vamos falar sobre a inteligência cultural. Dessa vez, na semana que vem, vamos conversar com Felipe Sandin sobre Índia e as diferenças culturais entre Brasil e a Índia. Então, de novo, muito obrigada, Guilherme, mais uma vez, muito obrigada e boa noite a todos.